Primeira parte. Viagem astral. Antes que se rompa o fio de praia e se desapedece o copo de ouro, e se quebre o cântaro junto à fonte, e se desfaça a roda junto ao poço, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Eclesiastes. Pelo texto acima citado, fica o leitor obrigado a usar sua honestidade, no sentido de que a sua razão possa falar mais alto, para que o coração escute na sua maior sensibilidade espiritual. O rei Salomão, quando já idoso, passou a intercalar sua excelente sabedoria, colhida na esteira de variadas reencarnações, em processos de inúmeros fatores com os sentimentos. O tempo lhe ensinou que o verdadeiro sábio somente pode voar para as alturas com duas asas, conhecimento e amor. Quem ler essa passagem belíssima do Eclesiastes, que ora usamos com inspiração, não poderá alimentar dúvidas de que o filho de Davi tinha pleno conhecimento dos segredos que só os iniciados portavam. No entanto, o tempo obliterou muitos de seus escritos no sentido da alta iniciação, tanto dele como de muitos escritores do passado, um dos quais a gratidão não nos deixa esquecer por ter deixado no mundo as marcas de sua grande iniciação espiritual e cujo nome pronunciamos com reverência, Apolônio de Tiana. Permita Deus que esse espírito de Escol possa visitar a Terra periodicamente e nos saturar com a sua atmosfera de saber e a sua tranquilidade imperturbável. Salomão tinha plena consciência de que a vida continua depois do túmulo e ainda descreve os corpos ou alguns deles de maneira extraordinária. Sabia que quando se dava a morte, partia-se algo entre os dois corpos, que a doutrina dos espíritos classificou como sendo cordão fluídico e que ele sabiamente chamou de fio de prata. De fato, esse nome é certíssimo, e os ocultistas antigos e modernos também o chamam assim. Ele, na verdade, se parece com fios de prata brilhantes, ligando as cabeças do físico e do duplo. Salomão era um rei iniciado. Dentre os seus deslizes, que alguns escritores religiosos anotam, um era o harém, regurgitando de muitas concubinas. Sabemos hoje que isso era uma prova pela qual tivera de passar, visando sua necessária educação no campo dos sentimentos. E como se educar afastando-se dos perigos? Quem ataca o nosso querido personagem se esquece de pesquisar sobre o seu comportamento depois que os anos abriram seu generoso coração para a luz do amor verdadeiro. Entretanto, tudo é válido para que possamos conhecer em todas essas lavouras do passado os frutos e as flores que nos sustentam e embelezam a nossa existência. E ainda mais, nos deliciamos com o perfume do Cristo em tudo que se mostra ante a natureza, pródiga e benfeitora. As leis espirituais nos garantem que ninguém recebe o que não merece. Tudo que vem ao nosso encontro é exatamente o que buscamos em nossas necessidades evolutivas. Por vezes, nosso pensamento imediato é de que sofremos sem sentido ou que não merecemos. Quanto nos enganamos, porém. Repetimos, tudo vem a seu tempo, e são lições abençoadas que nos fazem crer com mais firmeza e nos adiantar com mais segurança. As leis de Deus são irremovíveis e inalteráveis. Nós outros é que as compreendemos e as sentimos de acordo com a nossa capacidade, peculiar ao estado em que nos encontramos na escala a que pertencemos. A humanidade sempre recebeu o que deveria receber. Para tanto, existem grandes mestres da espiritualidade maior vigiando as criaturas da terra, com muito amor, porém, sem esquecer a energia no momento precioso, como sendo também amor em outra faixa educativa. E esses sensores espirituais somente deixam passar para os homens os ensinamentos que dizem respeito às suas mais urgentes necessidades. No entanto, a justiça se faz em alta expressão, de modo que quem precisa de mais luz, recebe essa luz, que se faz presente utilizando a capacidade do próprio indivíduo. O homem do presente pode atingir alto grau de evolução espiritual quando na carne, dependendo, em grande parte, de sua boa vontade em se educar, em usar a teoria juntamente com a prática em todos os momentos da vida. Se pudermos acreditar o esforço gigantesco que fez o rei Salomão nos seus 10 últimos anos de existência terrena, visando a educação da sua personalidade, a metamorfose que se operou nesse seu mundo íntimo causou espanto até aos mestres que com eles conviviam, em altas vibrações de amor e paz. Ninguém, vamos repetir, vence o perigo correndo dele. Busquemos a reconciliação com nossos inimigos, seguindo a orientação do apóstolo Pedro nesta curta, porém luminosa frase. Granjeai amigos,
por serdes todos irmãos, herdeiros do Pai Celestial. O tema que escolhemos, viagem astral, é certamente para colocar esse assunto em evidência nos meios que cultivam o espiritualismo, no seio daqueles que já buscam os ensinamentos do Cristo com o coração e saber usar a inteligência para enriquecê-los nos batidores da palavra. Estes ensinamentos são um ponto de partida para as viagens astrais. Sabemos que tal assunto não é acessível no momento a todas as criaturas. Dizemos que todos carregam os dons espirituais em estado de sono, depositados no coração e na mente pelo poder de Deus. Entre mentes, podemos fazer alguma coisa para que essas sementes divinas possam desabrochar com maior vigor e mais depressa, se fizermos a nossa parte. Não tentes fazer viagens astrais sem os devidos conhecimentos dos perigos que possam ocorrer. É de bom senso procurar um instrutor consciencioso nesse campo imenso da ciência universal e valiosa, pessoa confirmada pelas experiências e pela vida, que leva no seio da sociedade de conduta irrepreensível, pensamentos retos, exemplificação como homem de bem, de que o amor e a caridade sejam a capa nas lides de cada dia. Nunca penses que não existe tal pessoa, porque ainda não atingistes esses estados espirituais. Nunca penses assim, meu irmão, para que não se fechem as portas invisíveis, tornando difícil o encontro com esses irmãos onde eles se encontram, no silêncio da humildade e do saber. Estamos no fim dos tempos do mal. É bom que se compreenda a grande transformação nesses tempos, e não como o fim do mundo físico. Os clarins já estão tocando, em busca das ovelhas escolhidas pelo Senhor para o grande vestibular da verdade. Reveste-te de coragem e avança decididamente com Cristo no coração e acima de tudo na vida, pois dessa forma abrir-se-á à tua frente uma lavoura deslumbrante, onde poderás trabalhar na descoberta de ti mesmo. E com o decorrer do tempo, o sol haverá de nascer no horizonte teu mundo individual, para jamais se apagar. Dá os primeiros passos, trabalhando com os pensamentos e com as mãos, ajudando os caídos com a palavra de estímulo, com o pão ao faminto, com as vestes aos que sentem frio e nudez, que a inspiração maior servirá de ti como instrumento para outros labores de maior alcance, em zonas ou regiões nunca antes percebidas. Faze alguma coisa, meu filho, antes que se rompa o fio de prata, antes que chegue o dia da tua mudança para a pátria dos espíritos, livre de matéria mais grosseira. Aproveita as oportunidades que te foram dadas por Deus, de te engrandecer diante da eternidade e cumpre os compromissos assumidos durante os preparativos para reencarnar na Terra, antes que se despedece o copo de ouro. Ele é ouro divino em tuas mãos humanas. Aproveita-o bem, à medida que o teu coração ditar com a consciência desperta em Jesus Cristo. Não permita que se quebre o cântaro junto à fonte, o cântaro de seus ideais no bem, junto à fonte de tua existência. Certamente terás outra que, no entanto, poderá te custar muitos sacrifícios, quem sabe muitos séculos de espera. Desperta para os teus compromissos, sem que te esqueça das orações diante de Deus, para que Ele te ajude a compreender a hora de começar e te dê força no agir, antes que se desfaça a roda junto ao poço. Estuda para que não se desfaça a espiral de tua evolução, frente aos mananciais de conhecimentos que se encontram no suprimento maior, esperando a tua decisão, o teu perdir pelo trabalho, pela vida, pelo que deve ser. Empenha-te para que o pó volte à terra como era o espírito que volta a Deus, que o deu com a tranquilidade de ter feito com o melhor que pôde. Pensa um pouco, companheiro da eternidade, e deixa as escamas que cegam teus olhos. Começa a trabalhar mais, a trabalhar dentro de ti em primeiro lugar, porque o maior campo de trabalho não está fora de nós. O maior inimigo a ser vencido é o conjunto de forças negativas geradas dentro de nós, como variados nomes que todos identificamos em nossas íntimas diárias. Compenetra-te que fazer da tua vida, no que fazer da tua vida, e faze o bem. Não faças da oração um vício para não desmerecê-la. Escolhe as horas que melhor te engranderam e confia na sua eficácia. Reveste-te de amor para que Deus possa te dar a chave da alegria pura e fazer da tua palavra um poço, onde todos que te encontrem ou convivam contigo possam sorver a paz e o equilíbrio, sem que se esgotem os teus recursos. Nunca percas a oportunidade de ajudar, onde quer que seja. O sol, na sua missão de servir, sempre estará aceso. Alma em preparo. Considere-se feliz aquele que entendeu os princípios da fraternidade
e sentiu que é indispensável a educação em todos os sentidos da existência, quer seja física, quer seja espiritual. A educação mostra que somos aqueles com quem estamos falando ou quem estivermos ouvindo. O adestramento é fruto da disciplina, aquele constante em nossa vida. O nosso dever maior como estudantes da verdade é o amanho das qualidades espirituais que o Senhor depositou nos cofres dos nossos corações. Quem percebe o tesouro que pode ter no curso da vida, junto aos seus companheiros de jornada e na vivência do lar, não se esquece do cultivo das virtudes mencionadas por Jesus no seu Evangelho, que expressa a sua magnânima vida e grandeza espiritual. O discípulo da sabedoria universal, que já despertou para a luz da verdade, não pode esmorecer na lavoura empreendida. Se já selecionou as sementes, não deve olhar para trás, que lance as sementes no solo preparado e espere o seu devido crescimento. Quando o poço está pronto, a água aparece. A máxima ser como o sândalo, que perfuma o machado que o fere, nos mostra o perdão na sua mais pura feição, ensinando numa simples frase para que possamos aplicá-la no nosso dia a dia, lutando contra o homem velho para que dominem os valores espirituais no homem novo, acendendo luzes e ampliando a sabedoria em todas as áreas, mesmo onde prevaleçam os sentimentos contrários. É bom que não te esqueça dos obstáculos, eles aparecerão na extensão de todos os caminhos onde a honestidade for o clima e a fé o sustentáculo. Quando te empenhas em um trabalho e tudo corre com facilidade que desejas, tem cuidado. As trevas comumente perseguem os empreendimentos onde os frutos são saborosos. Não reclames das dificuldades. Procura com todo zelo superá-las com humildade e alegria, nunca deixando os pensamentos negativos povoarem a tua mente, porque eles podem turvar as tuas aspirações, desviando-as para as regiões onde predomina a improdutividade. Compete a ti mesmo discernir e racionar com a ajuda do coração e empenho na prece para não deixar de fazer as coisas certas, abandonando aqueles que se afastam dos princípios cristãos. As primeiras trazem a glória e as segundas emprestam tristezas ao teu mundo íntimo, o que por vezes te custará o tempo indefinido para os reparos devidos. Quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Não se turbe, portanto, o teu coração ante a demora da luz no caminho a percorrer. O verdadeiro mestre mora na consciência, e Paulo de Tarso já tinha conhecimento dessa verdade que o levou a dizer com inspiração: o Cristo em nós é motivo de glória. O apóstolo dos gentios teve que conhecer Cristo externamente para que ele nascesse em seu coração, onde poderia permanecer eternamente. Não existe outro caminho melhor e de tão alto valor para as criaturas, e o Cristo em nós nos guiará para os verdadeiros caminhos, onde encontraremos a felicidade, porque nos libertará de todas as imperfeições. Se queres entrar em preparo, começa hoje, agora e permanece até o fim, sem esmorecer diante dos simples obstáculos que deverão aparecer para o teu próprio bem, servindo de testes às qualidades já afloradas. Se ainda alimentas o ódio a alguém que, por invigilância, te feriu, conservas a maledicência, destilando magnetismo inferior pela língua. Te esqueceste de perdoar os ofensores que te caluniaram? Gastas o teu maior tempo, dado por Deus, em baixas conversações? Desconhece o valor grandioso da caridade? Não acreditas no amor que nos salva a todos? Desconheces a terapia espiritual do trabalho honesto e abusas do tempo? Tens preguiça de estudar e não gostas de aprender? Não acreditas na oração e criticas os que a praticam? És avesso à fraternidade, o egoísmo domina teus atos? Convém que nem pense em desdobramento consciente, nem na sua prática. Fica por enquanto nos sonhos, até resolver despertar e empreender esforços para granjear a tua melhoria. Tudo que é bom, meu irmão, deve ter o traço do merecimento, e todo merecimento é filho do esforço próprio. Este livro irá te trazer algum sofrimento, porque ele induz a uma vida nova, contrariando a sequência em que provavelmente vives. E os teus corpos dinâmicos, que servem de instrumento para o espírito imortal, poderão entrar em estado de rejeição e te causar danos demorados. Entretanto, se tiveres a fé do tamanho de um grão de mostarda,
no dizer do Evangelho, vencerás. Tudo que é bom, meu irmão, deve ter o traço do merecimento, e todo merecimento é filho do esforço próprio.